Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar o nosso estudo de função e hoje a gente vai falar de função quadrática ou função polinomial do segundo grau. E toda função polinomial do segundo grau, ela é representada por parábolas, ou são parábolas de concavidade para cima ou parábolas de concavidade para baixo, tá? Então, primeiro vamos falar da função, né? É toda função do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, com a, b, c pertencente aos números reais. Então, por exemplo, se eu tiver 1x ao quadrado menos 4x mais 3, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma função quadrática, ok? Aí, vamos começar falando de esboçar o gráfico para vocês entenderem que realmente trata-se de uma parábola. E para isso, eu criei uma tabelinha com alguns valores. A gente vai substituir esses valores aqui para obter o valor de y, tá? Lembrando-se que y, né? Vamos escrever aqui, que y é igual a f de x. Toda vez que você vê lá f de x, você está vendo o que na verdade? Você está vendo o y, porque o y é a imagem de x, tá? Então, por exemplo, se o x for menos 1, a gente vai substituir por menos 1 aqui no x e por menos 1 aqui. Então, o f de menos 1 vai ficar menos 1 ao quadrado, ó, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, mais 3, ok? Aí, aqui vai dar 1, aqui vai dar 4, aqui vai dar 3, e 4 mais 4 dá 8. Então, nós estamos sabendo aqui que a imagem de menos 1 é quanto? A imagem de menos 1 é 8, ok? Agora, vamos fazer a imagem de zero. Então, f de zero vai ficar o quê? 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0, mais 3. 0 ao quadrado é 0, 4 vezes 0 é 0, com mais 3, lógico que vai dar mais 3, ok? Agora, a imagem de 1, f de 1. F de 1 vai ficar o quê? 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, mais 3. Ou seja, 1 ao quadrado é 1, 4 vezes 1 é 4, com mais 3. 3 mais 1, 4, menos 4, 0. Tá? E quando dá 0, a gente fala que o 1 é a raiz da função, tá? Se eu pegar o 2, então f de 2 vai ser 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, mais 3. Aqui vai dar 4, aqui vai dar 8, aqui vai dar 3. 4 mais 3, 7. Tira 8, menos 1. Aqui vai dar, então, menos 1. Mas e se o x for 3? Vamos calcular f de 3. F de 3 vai ser 3 ao quadrado, menos 4 vezes 3, mais 3. 3 ao quadrado, 9. 4, 3, 12. Com mais 3, vai dar o quê? Vai dar 0, porque 9 mais 3, 12, com menos 12, 0. E o que eu quero que vocês notem, que a hora que começa a repetir, gente, se aqui deu 0 e aqui deu 0, se aqui deu 3, aqui dá 3 também, tá? Se eu continuasse aqui, aqui deu 8, aqui dá 8 também, tá? E você pode ver que é verdade, que se eu substituir aqui, 5 ao quadrado, 25, 5 ao 4, 20 com mais 3, 25 menos 20 vai dar o quê? 25 vai dar 5, com mais 3, 8, tá certo? Então, realmente é verdade. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses pontos e a gente vai colocar isso no gráfico. Então, eu vou apagar essas continhas aqui, tá? Então, como eu disse, vamos passar esses pontos aqui para o gráfico. Mas aí a gente tem que saber o seguinte, que, por exemplo, para o eixo X, tá? Que é o eixo das abscissas aqui, nós devemos colocar menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou colocar esses valores aqui. Lembrando-se que aqui, tá? No cruzamento é o 0, para cá menos 1, 1, 2, 3, 4, 5, ó. 4, 5, ok? Para o eixo Y, eu preciso colocar esses valores, que é o menos 1, que está aqui embaixo, tá? Menos 1, o 0, aí o 3, 1, 2, 3, o 3 está aqui, e o 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó, tá aqui.
Aí, nós vamos fazer o encontro deles. Então, por exemplo, menos 1 com 8 é o menos 1 se encontrando com 8, ó, esse ponto aqui. 0 e 3 é o 3 do y, ó. 1 e 0 é o 1 do x. 2 e menos 1, ó, 2 e menos 1, ó, esse ponto aqui. Aí 3 e 0 é esse ponto aqui, o 3 do x. O 4 com o 3, ó, o 4 se encontrando com o 3 aqui. E o 5 se encontrando com o 8. Aí o que você nota? Se você pegasse valores entre 0 e 1, por exemplo, pegasse aqui o meio e fizesse as contas, com certeza ia dar um valor próximo daqui. Ah, mas se pegasse um terço, fizesse as contas, daria um valor o quê? Próximo aqui. Então você nota que, olha, a trajetória, tá, dessa parábola trata-se do quê? De uma parábola de concavidade voltada ao quê? Para cima, tá? E assim, o A dela aqui, o A que a gente fala, é o número que acompanha o x ao quadrado. O A dela aqui é 1. E ele sendo 1, ele é maior que 0. E ele sendo maior que 0, a parábola vai ter concavidade para cima. Mas se o A fosse negativo, ela teria para baixo. Que até eu brinco com os meus alunos. A positivo, aleluia, tá a parábola de concavidade para cima. Mas se o A é negativo, daí a parábola de concavidade voltada para baixo, ok? E aí, vamos fazer agora uma letra B com a concavidade voltada para baixo. Então, por exemplo, se eu colocar aqui f de x igual a menos 1 menos x ao quadrado, ó, certo? Aí eu vou fazer a tabelinha de x e y, vamos colocar lá menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, ó, tô colocando alguns valores. E vamos substituir. Se eu colocar menos 2 aqui, menos 2 ao quadrado é 4. E menos 4 menos 1 é menos 5, ó. Se eu colocar o menos 1 aqui, menos 1 ao quadrado é 1. Então vai ficar menos 1, menos 2. Se eu colocar o 0 aqui, 0 ao quadrado é 0. E menos 1 menos 0 é menos 1. Se eu colocar o 1 aqui, 1 ao quadrado é 1. Menos 1, menos 2. Ó, repetiu, gente, ó. Daí com certeza que vai dar menos 5. E você vai fazer as contas e você vê que realmente dá menos 5. Porque se você colocar 2 aqui, 2 ao quadrado é 4, daí menos 1, menos 4, menos 5, tá? E aí, vamos jogar isso aqui pro gráfico, tá? Para o eixo X eu preciso de quem? Do 0, do mais 1 e do mais 2. E do menos 1 e do menos 2. E para o Y eu preciso do quê? Só números negativos, ó. O menos 1, o menos 2 e o menos 5, ó. 2, 3, 4, 5, ó. Menos 5. Aí, façamos os encontros. Menos 2 se encontra com menos 5, ó. Menos 2 se encontra com menos 5, esse ponto aqui. Menos 1 se encontra com menos 2, ó. Menos 1 se encontra com menos 2, ó. O 0 se encontra com menos 1, é o menos 1 do y, ó. Menos 1 do y é aqui, ó. Depois o 1 se encontra com menos 2, tá? Vamos pôr menos 2 um pouquinho aqui pra cima. E o 2 se encontra com menos 5, ó. O 2 se encontra com menos 5. Esse 2 aqui, gente, tá fora de padrão, ó. Que aqui de 0 a 2, ó, de 0 a 2, tá? Então, aqui é o 2 se encontrando com quem? Com menos 5. E aí, a gente traça esses pontos aqui. E aqui, novamente, ó, uma parábola, só que agora uma parábola de concavidade para baixo. Por quê? Porque o número que está aqui com o x ao quadrado, que é o A aqui vale menos 1. Então, como o A é negativo, o que acontece? A parábola de concavidade para baixo, ok? Então, pessoal, nós acabamos de construir, né, dois gráficos, né, ou seja, duas parábolas. Uma de concavidade voltada para cima, por quê? Porque o A aqui é positivo, certo? A positivo, parábola de concavidade para cima. E construímos uma outra de concavidade para baixo. Por quê? Porque o A aqui é negativo, tá?
A negativo, parábola de concavidade para baixo. Aí o que acontece? Quando a gente, por exemplo, a gente vai achar uma raiz da função, tá? Porque até eu apaguei aqui para eu poder escrever, ó. Se eu tenho a função ax ao quadrado mais bx mais c, e eu quero achar a raiz dessa função, se alguém pede para você raízes ou zeros, está pedindo a mesma coisa. E você tem que igualar a zero. E usar o quê? A fórmula quadrática, que seria a fórmula de Bhaskara. Aqui no Brasil a gente fala fórmula de Bhaskara, mas se a gente vai para outros países, ele fala assim fórmula quadrática, tá? Porque muitos falam que Bhaskara não foi que descobriu a fórmula, ele escreveu. Então, muitos matemáticos não querem falar que a fórmula é dele, e sim uma fórmula quadrática, ok? E aí o que acontece? A equação de segundo grau, o que você faz? A primeira coisa que você faz, você calcula o delta, que é chamado de discriminante. Discriminante. Por que o nome discriminante? Porque ele vai discriminar. Se a parábola ela vai tocar duas vezes, quer dizer, não é que a parábola, se ela vai ter duas raízes, ou ela vai ter uma só, ou ela não vai ter raiz real. Então, através disso aqui, você descobre. Então, o que acontece? O que pode acontecer, então, numa função quadrática a respeito da parábola? Se o A positivo, aleluia, ou ela vai tocar duas vezes, ou ela vai tocar uma única vez, ou ela não vai tocar. Tudo depende do discriminante. Se o discriminante for maior que zero, ele vai dizer que tem duas raízes, ó. Então, ele toca duas vezes no eixo x, ó. X', x duas linhas. Mas se o delta for igual a zero, é porque as raízes são iguais. Então, você fala que ele tem o quê? Uma única raiz. E se não o delta der negativo, é porque não tem raiz real. Daí, o que acontece? Ele não vai interceptar o eixo x, tá? Vai dar uma rasante ali, mas não vai interceptar. Agora, se o A for negativo, ou seja, a parábola de concavidade para baixo, mas com as mesmas características, ou ela vai tocar duas vezes, ou ela vai tocar uma única vez, ou ela não vai tocar, tá? Aqui, se o delta é maior que zero, nós vamos ter x' e x duas linhas, ó. Se o delta é igual a zero, a gente vai ter uma raiz real só, porque as duas são iguais. E se o delta for menor que zero, vamos colocar eixo x aqui para vocês saberem que é no eixo x, tá, gente? E se o delta for menor que zero, ela não vai interceptar, tá? Ela não vai interceptar, então ela não toca no eixo x. E olha aqui para esses dois, o que aconteceu aqui? Com certeza aqui o delta é maior que zero, ó. O delta é maior que zero. E se você ver, o delta é mesmo, porque o delta é b ao quadrado menos 4ac, ó. Menos 4 ao quadrado dá 16, menos 4ac menos 12 vai dar 4, ó. E 4 é maior que zero. Se ela é maior que zero, ela tem duas raízes reais. Então, ela toca duas vezes. Agora, olha para esse daqui. Tá? Se ela deu aqui para baixo, é porque o A é negativo. Mas se ela não interceptou o eixo x, com certeza o delta é negativo. E você vai fazer as contas, você vê que realmente é verdade. Porque o delta aqui, ó, é b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C, tá? Que é menos 1 aqui também. Então, vai ficar o quê? Menos 4. Ó, que menos com menos dá mais, mais com menos dá menos. Então, deu menos 4. Quer dizer, se o delta deu negativo, o que significa? Não tem raiz real, ela não toca no eixo x. Então, nós temos aqui o que pode acontecer. Pode acontecer qualquer um desses 6 casos. Então, a gente fez 2, mas a gente vai fazer mais casos para vocês verem, ok? Então, pessoal, nós fizemos 2 gráficos, né? Nós fizemos toda a construção, colocando lá a tabelinha. Só que agora a gente vai fazer a função, vamos desenhar a função de uma forma mais rápida. E essa forma mais rápida é a forma onde a gente fala os pontos importantes da parábola.
Quais são os pontos importantes da parábola? Então, se você tem uma parábola, os pontos importantes é aqui, onde ela intercepta o eixo x, que são chamados de raízes ou zeros da função. Mas para poder encontrar, você tem que fazer uma conta. Você tem que pegar o f de x ou o y e igualar a zero. Aí você faz Bhaskara, some produto, fatoração, o que você achar melhor. Daí o segundo aqui, ó, é o termo independente, ó, que aqui é o termo C, tá? É aquele termo que fica sozinho, ó, certo? Ele vem aqui. Então, o termo independente, que é o paraordenado 0C, ok? Só que para resolver isso, o x tem que ser zero, tá? Aqui o x tem que ser zero. E aí, o terceiro processo é o vértice, que é o ponto mais importante da parábola, porque ele pode ser ponto mínimo, tá? Ele pode ser ponto mínimo da parábola, ou ele pode ser ponto máximo da parábola. Ou seja, se ela for parábola de concavidade para cima, tá? Se o A for positivo, ela vai ter o quê? Ela vai ter um ponto mínimo, ó. Mas se a parábola for de concavidade para baixo, se o A for menor que zero, tá? Daí ela vai ter o quê? Ela vai ter aqui um ponto máximo, ok? Máximo ou mínimo, tá? Então aqui ela vai ter um ponto máximo. Então, gente, assim, o que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer uma tabela, mas não tão completa como a outra. Eu vou zerar o y, vou descobrir o x, eu vou zerar o x, vou descobrir o y e vou calcular o vértice. É isso que eu vou fazer, tá certo? Esse é o procedimento para a gente fazer o gráfico de uma forma mais rápida. Bom, se eu zerar o y ou zerar o f de x, ele vai ficar assim, x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a zero. A gente pode fazer isso daqui por fatoração, tá? Porque isso daqui é x menos 1 ao quadrado, ó. Que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quem ainda não sabe, pode ir lá na aula, que é a aula lá de produtos notáveis e fatoração. Lá eu tô explicando como fatorar isso daqui, tá? Daí se eu levo o quadrado para lá, x menos 1 igual a zero, x igual a 1, ó. Então, se aqui é zero, aqui é 1. Tá? Agora, se o x for zero, ele vai vir, eu vou calcular o f de zero, certo? Então, vai dar zero ao quadrado, menos 2 vezes zero, mais 1, que vai dar 1 também. Tem muita gente que fala, professora, não precisa fazer esse cálculo. E é verdade, porque ele chama, olha, termo independente. Termo independente significa o quê? Que não depende de x. Então, é esse valorzinho aqui, sozinho, tá? Que no caso aqui é o mais 1, ó. Agora, vamos calcular o vértice. Para calcular o vértice, eu vou pôr o vértice aqui, ó. O vértice, o cálculo do vértice, né? X do vértice é menos b sobre 2a, tá? O b aqui é menos 2, então vai ficar 2. 2 vezes 1, 2, então é 1, x do vértice. E o y do vértice é só substituir aqui por 1, ó. Vai ficar 1 ao quadrado 1, 2 vezes 1, 2, com mais 1 vai dar 0. Então, aqui vai ficar paraordenado 1 e 0, tá? E a hora que eu jogo esses pontos aqui, ó, paraordenado 1 e 0 é o 1 do x, ó. Tá? Eixo x é 1 do x. E a hora que eu marco 0, 1 é o 1 do y. Ó, o y tá aqui, o 1 do y tá aqui, ó. Agora, dos dois pontos, qual é o mais importante? Você aí que está nos assistindo, sabe dizer qual ponto é o mais importante? Se você falou o vértice, exatamente, você acertou, tá? O ponto mais importante aí é o paraordenado 1 e 0, que é esse ponto. Porque é no vértice, gente, que a gente vai sorrir, ó. É no vértice que a gente vai sorrir ou chorar. Tá? Como que eu sei? A positivo, ó, uma caretinha aí para vocês, ó. Parábola de concavidade para cima. Mas se o A for negativo, a parábola de concavidade para baixo. E o A aqui, ó, o A aqui é mais 1.
Então, A positivo, ó. Aleluia. Certo? Então, a gente, só para terminar aqui, devemos colocar eixo X, eixo Y e o zero, tá? E aí, nós temos o gráfico dessa função quadrática. Então, como eu estava dizendo, aqui, vamos colocar aqui como letra B, porque a gente já fez uma letra A, vamos fazer uma letra B. Essa letra B nós vamos fazer pelos pontos importantes, tá? A gente vai usar esse esquema aqui. Primeiro a gente vai achar as raízes, depois a gente vai ver o termo independente e depois a gente vai ver o vértice. Aqui, na verdade, essa aula é como construir um gráfico, ó, de uma forma mais rápida, ok? Então você faz uma tabelinha aqui e faz isso, ó. Aí você vai zerar o Y para achar o X, você vai zerar o X para achar o Y e depois você vai calcular o quê? Você vai calcular o vértice, ok? Bom, para eu zerar o Y, eu vou ficar com uma equação x ao quadrado menos 2x menos 5 igual a zero, onde o A é 1, tá? Porque está junto com x ao quadrado. O B é quem está junto com x, é o menos 2. E o C é o menos 5, ok? E aí, quem que é delta? Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, que é o discriminante. Então, no lugar do B, eu vou pôr menos 2. Vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, e vezes o C, que é menos 5, ok? Aqui vai dar 4, aqui vai dar mais 20, e aí a gente descobriu que o delta dá o quê? Que o delta dá 24. Aí, gente, se o delta deu maior que zero, é porque a gente tem duas raízes reais. Então, nós vamos achar o x. Quem é o x? O x é contrário de b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2a, tá? Ou seja, contrário de b é trocar o sinal do b, vai ficar mais 2. Mais ou menos raiz quadrada de 24, né? Vamos fazer a raiz quadrada de 24 aqui, ó. Como que faz para achar? Porque se fosse raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 36, raiz quadrada de 9, a gente tava em paz, porque era quadrado perfeito. Mas 24 não é quadrado perfeito. Então, o que a gente faz? A gente fatora o 24. Olha lá nossas aulas de radicais, de radiciação, tá? Daí, divide por 2 dá 12, divide por 2 dá 6, divide por 2 dá 3, divide por 3 dá 1. A cada 2 iguais, 1 fora da raiz. E o que sobrou? Fica de castigo. Aonde? Dentro da raiz. Que raiz? Raiz que ela merece, que é a raiz quadrada. Então, sobrou o 2 e o 3, 2 vezes 3, 6. Então, a raiz quadrada de 24 vai ser o quê? 2 raiz de 6. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos b, é o contrário de b é 2, né? Ah, já coloquei aqui. Mais ou menos raiz quadrada de 24, que é 2 raiz de 6, dividido por 2a. 2 vezes 1, 2. E aí, gente, o que eu posso fazer aqui, ó? Posso dividir tudo por 2 e vai ficar 1 mais ou menos 1 raiz de 6 sobre 1, que não tem necessidade de colocar. E com isso eu vou obter o x' e o x duas linhas. Um vai ser 1 mais raiz de 6 e outro vai ser 1 menos raiz de 6. Então, a gente teve as raízes aqui, 1 mais raiz de 6 e 1 menos raiz de 6. Certo? Então, aqui a gente igualou a zero e obteve essas respostas, essas raízes. Então, quer dizer que eu tenho 1 mais raiz de 6 com zero e 1 menos raiz de 6 com zero. Agora, se eu zerar o x, eu vou ter o termo o quê? O termo independente, ok? E para calcular o vértice, o x do vértice é menos b sobre 2a, ou seja, contrário de b, 2 dividido por 2 vai dar 1, ó. E o y do vértice é o menos delta sobre 4a. Ou seja, o delta deu 24, então é menos 24 sobre 4 vezes 1, que é 4.
E aí o y do vértice vai dar o quê? Menos 6. Então eu tenho aqui o par ordenado 1 e menos 6. E esses valores eu vou jogar aqui no gráfico. Muita gente pode estar pensando, mas como que ela vai localizar 1 mais raiz de 6? Aí a gente tem que saber que raiz de 6 é um resultado que está entre 2 e 3, tá? Então, o raiz de 6 é 1,2 aproximadamente. Então, 1 mais 2,2 vai dar 3,2, tá? E aqui, 1 menos 2,2 vai dar o quê? Menos 1,2. Então, até eu falo para os meus alunos, você tem que saber mais ou menos, você não tem que saber exatamente, porque exatamente é 1 mais raiz de 6 e é 1 menos raiz de 6, tá? Você não vai ter acesso à calculadora, né, para você estar respondendo os valores aproximados. Então, você estipula. Raiz de 9 é 3, então não pode ser 3, né? Ele está mais próximo do 6, então nós vamos falar que é 2,2. Bom, vamos fazer os encontros então. O 0 com menos 5 é o menos 5 do y. 1, 2, 3, 4, 5. 0 menos 5 está aqui. O vértice 1 com menos 6 é o 1 do x se encontrando o quê? Com menos 6 do y. Tá aqui. Agora, o 1 mais raiz de 6 é o 3,2. Então, se aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, tá aqui, ó. Tá? O 1 mais raiz de 6 tá aqui. Então, nós vamos marcar que é esse pontinho aqui, ó. E aí, o 1 menos raiz de 6 vai ser o menos 1,2. Então, se aqui é o menos 1, aqui é o menos 2, ele tá próximo do menos 1. Então, a gente vai falar que aqui é o 1 menos raiz de 6. Então, gente, é o seguinte, nós temos então esses pontos, nós temos as raízes, tá? Que tá aqui. Nós temos o termo independente e nós temos o vértice. Nós temos 4 pontos importantes. Dos 4, qual que é o mais importante? O vértice, tá? A gente já falou que o vértice é o mais importante, porque é nele que você vai sorrir ou chorar. Mas aqui, como o A é positivo, A positivo, aleluia, que é a parábola de concavidade para cima, certo? Então, nós temos aqui a parábola de concavidade para cima, tocando nas raízes, tocando no termo independente e no vértice. Vamos escrever aqui que isso daqui é uma raiz, tá? Que é uma raiz ou zero da função. Que este daqui é o termo independente. Por que termo independente? Por que esse nome? Porque ele é um termo que não tem x, ó. Esse tem x, esse não. E o termo independente sempre vai estar ali. E aqui é o ponto mais importante, que é o vértice. Inclusive, ele é o ponto mínimo da parábola, ok? Bom, para a gente terminar essa parte de função quadrática, vamos falar assim. E se a gente tem o gráfico e a gente quer a função horária desse gráfico, dessa parábola? Ou eu vou usar ax ao quadrado mais bx mais c, ou eu vou usar a forma fatorada, que até eu conto para os meus alunos, que é xx, tá? E eu vou usar justamente essa, tá? Do xx, quer dizer, x menos x', x menos x duas linhas. Bom, quem que é o x', quem é o x duas linhas? São as raízes dessa função. Então, por exemplo, o 1 é uma raiz, ele é o x' da função, tá? O 5 é uma raiz da função, então ele é o x duas linhas. E aí, a gente pode substituir aqui no lugar do x' 1 e no lugar do x duas linhas 5. Só que eu preciso de mais um casalzinho de números para substituir no y e no x para poder achar o a. Porque se eu não substituir todos os valores, eu não vou conseguir o valor de a, tá? Então eu devo procurar um terceiro ponto
no gráfico onde eu possa estar substituindo. E esse ponto é justamente esse, ó, que é o par ordenado 0 e 10, tá? Porque é o 10 do y. Então, no lugar do x eu vou pôr 0, no lugar do y eu vou colocar 10, no lugar do x' eu vou colocar 1 e no lugar do x duas linhas eu vou colocar 5. E aí, como é que vai ficar? Vai ficar que 10 é igual a A vezes o x vale 0. Então, 0 menos 1 vezes 0 menos 5. Aí, eu vou fazer essa continha aqui, ó. Então, eu tenho 10A, aqui vai dar menos 1 e aqui vai dar menos 5. Menos com menos é mais e 5 vezes 1, 5. Com isso, eu tiro que o A é 10 dividido por 5. E 10 dividido por 5 vai dar 2. E você pode ver que está tudo sob controle, porque o A deu positivo. A positivo, aleluia. Ou seja, a parábola realmente é de concavidade para cima. Bom, se a gente achou o A, praticamente acabou. Porque é só substituir o A, o x' e o x duas linhas que eu tenho a função horária, ok? Então, eu tenho y igual a que é 2, vezes o x menos 1, vezes o x menos 5. Aí é só aplicar a distributiva. Às vezes, se você pega uma questão teste, às vezes ele já tem essa alternativa aqui, tá? Mas se de repente você não tem essa alternativa, é porque realmente você vai ter que aplicar a distributiva. E aplicando a distributiva aqui, eu vou ter x ao quadrado menos 6x mais 5, tá? E eu aplicando a distributiva do 2, eu vou ter 2x ao quadrado menos 12x mais 10. E aí eu tenho aqui a função horária dessa parábola representada no gráfico, ok?